Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast, mais um momento que o mestre Gualberto se dispôs, está conosco aqui no canal para uma entrevista, para um bate-papo, onde eu venho trazer aí alguns escritos do Joel Goldsmith e também perguntas que vocês deixam aqui no canal para o mestre nos responder. Hoje eu quero ler, mestre, um trecho do livro Setas no Caminho Infinito, que é um compilado dos escritos do Joel. E num trecho o Joel fala o seguinte: houve pessoas que passaram a vida inteira a pensar em Deus, que viveram sempre com a Bíblia na mão e, entretanto, sempre estiveram astronomicamente afastadas de Deus. O que tinham em mente não passava de palavras, e estas não são e nunca serão Deus. E aí eu gostaria que tu comentasse um pouco, mestre, sobre o estudo da palavra, sobre esse permear, né, a mente com essas palavras, com esses estudos. Existe aqui uma coisa que a gente tem que deixar claro para vocês. Nós somos muito tendenciosos a estarmos presos às palavras, aos símbolos, às imagens. Na verdade, a toda forma de conceito. Os conceitos para nós são muito significativos. E aqui nós incorremos num grave equívoco, que é confundir esses símbolos, essas imagens, esses conceitos com a própria realidade. Aquilo para o qual esses conceitos, essas imagens estão apontando. Então, o problema conosco é que nós somos muito verbais, muito teóricos. E nós temos que ter uma atenção muito clara sobre isso. Me parece, Gilson, que esse é um dos problemas mais sérios que o buscador tem. Porque dentro desse processo de busca, o intelecto ele busca se orientar. E ele busca se orientar naturalmente com base em experiências alheias. E essas experiências alheias são as experiências dos livros ou das escrituras. Então, por mais bela, por mais profunda, por mais significativa que seja essa ou aquela escritura, ali ainda estamos tratando com imagens, símbolos, ideias e conceitos. O problema é que esses conceitos, quando eles são filosóficos e principalmente religiosos, eles se tornam dentro de nós crenças. E a crença é uma ideia, é algo intelectual, é um conceito de imagem, não é uma vivência, não é um experimentar direto. Então, o problema nesse contato com as escrituras é que esse contato fica a nível meramente intelectual, meramente verbal e sem um efeito direto, real. Esse efeito real, direto, nasce de uma compreensão dessa realidade. E essa compreensão só é possível quando há uma vivência e não quando estamos estabelecidos num patamar de crenças, de ideias, de formulações verbais. Então, nós temos uma tendência de ficarmos presos a essas ideias, a esses conceitos, a essas imagens, a essas crenças. O resultado disso é que passamos de um livro para outro, de um estudo para outro, de um professor para outro, de uma palestra para outra. E nada, na verdade, acontece, porque ficamos a nível intelectual. Não há um experimentar direto, uma vivência direta. O ponto é que essa vivência direta, no que diz respeito a essa realidade da consciência, e aqui eu me refiro à real consciência do ser, que é a verdade de Deus, isso não é uma experiência. Aqui, quando eu me refiro a uma vivência direta, não estou me referindo nem mesmo a uma experiência.
Uma experiência é algo pelo qual você passa. Você passa pela experiência e aquilo você guarda também como mais um conhecimento que, quando é proferido ou descrito, para o outro que te escuta, é só mais uma crença. E para você é algo que já foi. É algo que não tem realidade agora aqui. Então, esse contato com a realidade divina não vem pelos livros. E o estudo das Escrituras, o estudo das palavras, das ideias, não dá liberdade. A liberdade nasce de uma vivência direta com essa realidade divina que é a realidade de Deus. O ponto é que isso não é nem mesmo uma experiência, que dirá conceitos dentro de palavras, de formulações verbais. Então, essas formulações verbais, essas palavras, na verdade, se tornam novas crenças e essas crenças são prisões. Você professa uma crença e essa crença é um dogma, um conceito intelectual. Isso não é uma realidade. Nós usamos, por exemplo, a expressão verdade, amor, Deus, realidade divina, ser ou consciência real ou estado hipnótico. Nós usamos essas expressões sem, na verdade, saber o que elas representam. Ou seja, são apenas crenças. Como crenças, é ainda parte da prisão no qual o ego está estabelecido. Essa falsa identidade, que é o eu, está estabelecido. Ou seja, estamos lidando também com uma ilusão. O estudo das Escrituras, dizia Ramana Maharshi, antes da realização é inútil. E depois da realização é algo completamente desnecessário. É muito estranho a gente ouvir isso, mas vindo de um sábio, a gente tem que prestar atenção. E é exatamente por isso, porque estamos lidando aqui apenas com crenças, com novas formulações verbais, com novas teorias. E não dá para viver de teorias. A teoria, a crença, eu tenho dito, é como um cardápio para quem está com fome. Você lê ali no cardápio, encontra no cardápio vários pratos. Basta um prato daquele para resolver o seu problema. Porque o seu problema é com a falta de comida e não com a falta de teoria sobre comida. Se fosse com falta de teoria sobre comida, a questão do cardápio resolveria. Então, se ler as escrituras, estudar livros ou ouvir palestras ou aprender de alguém teoricamente alguma coisa, se isso resolvesse, mas não resolve. Então, quando você olha para você, você já leu dezenas de livros, você já estudou as escrituras muitas e muitas vezes e vive a cada dia colocando mais informações para dentro, teóricas, verbais, intelectuais. Só que isso não é esse experimentar direto, além da própria experiência. Porque, repito, não se trata de uma experiência, algo que aconteceu. Tem que ser algo que seja vivencial agora aqui. Isso é a realidade de Deus. Isso é o experimentar direto do que está na teoria. Só que quando você está nesse experimentar, você dispensa a teoria. Assim como alguém que já está com o prato comendo, dispensa o cardápio. Basicamente isso. É simplesmente assim. O mestre, o engraçado é que o ego, ele sente prazer em estar lendo, estar estudando, e acaba que daí tem uma experiência de prazer, de conforto, e aí tem um sentimento gostosinho, um sentimento bom, que acaba sendo uma fuga, né, para postergar nessa questão intelectual e tendo algumas experiências que são passageiras, né? Tem uma experiência, tem um sentimento bom e daí 5 minutos depois está lá todo o conflito, toda a contradição, toda a ansiedade novamente.
Nós confundimos, Gilson, esse contato real com a verdade, que na realidade é o contato com a verdade de Deus, mas isso não está fora, e sim dentro de nós. Ou seja, nós confundimos o contato com essa realidade, o trabalho direto dessa constatação da realidade que trazemos dentro de nós, que necessariamente passa pela autoinvestigação e, a partir dessa autoinvestigação, a anulação desse falso eu, que é o ego, nós confundimos isso com sensações. Então, a leitura de livros religiosos e experiências assim chamadas espirituais, a emoção, o sentimento, a sensação, o conforto, esse toque que nos alivia temporariamente de toda essa opressão do ego, nós confundimos isso com a experiência de Deus, ou com um contato que nos afasta desse problema que acreditamos que está fora de nós. Na realidade, dessa forma, estamos evidenciando para nós próprios, nesse instante, um momento apenas de alívio temporário de uma dor que trazemos. E como um alívio, nós estamos diante de mais um expediente que o nosso eu, o nosso ego, se oculta por detrás disso. Em outras palavras, temos nessa questão de leitura, de estudos, de aprendizado e dessa busca frenética por alívio, preenchimento temporário, relaxamento e conforto, estamos, na realidade, na procura de um novo expediente de fuga. A pessoa não religiosa, ela foge para outros expedientes. Ela foge para as drogas, ela foge para o álcool, ela foge para diversas formas de entretenimento. O que quer que o ser humano encontre para se entreter quando está sofrendo, funciona para ele como um expediente de fuga. Enquanto a pessoa religiosa, como acredita, está, na verdade, na procura de Deus, o que na realidade é só uma projeção de uma ideia sobre Deus, sobre aquilo que ela acredita ser Deus, ela termina com essa coisa de muita leitura, de muito estudo, esse prazer, essa sensação, esse conforto, esse preenchimento em ouvir outros falarem sobre isso. E quando elas recebem isso, elas se sentem realmente aliviadas, sem toda essa pressão forte psicológica que o ego causa nelas. Mas logo que elas se afastam dessa experiência, porque é só uma experiência pela qual elas estão passando, que depois elas vão se lembrar, elas de novo sentem as mesmas pressões. Então a gente termina passando muitos anos numa prática mística, numa prática religiosa, frequentando espaços onde se canta, onde se escuta as escrituras, onde se lê muito as escrituras. Mas no nosso viver, no nosso dia a dia, nós continuamos como as mesmas velhas pessoas, com os mesmos velhos egos, sendo as mesmas velhas pessoas. Violentas, medrosas, assustadas, agressivas, ambiciosas, cheia de problemas diversos dentro de nós, dos quais nem temos ciência, porque nunca investigamos, nunca olhamos diretamente para isso. Não olhamos para isso porque ficamos apenas na teoria, nessa infindável prática de estudos e leituras. Isso conforta, mas isso não liberta. Esse ponto que o mestre falou é muito interessante, porque é inconsciente. Eu vejo, eu estou nessa caminhada, né? Agora com o mestre eu sei que não existe mais caminho nenhum, não existe mais trajetória, é realmente um trabalho aqui e agora, mas olhando para o passado, nesses últimos anos, vinha numa caminhada, e de alguma forma o ego vai ficando mais lustroso, vai ficando mais
espiritual e vai, em certa medida, demonstrando paz, vai tendo uma vestimenta espiritual. E nisso ele mesmo se perpetua, a gente se engana. E os problemas, como o mestre estava falando, né? As contradições internas, elas ficam tão no fundo que elas não são vistas. E então eu mesmo era inconsciente dessa contradição gigante que existia desse eu presente, desse ego, não era visto. E aí eu vejo que com o mestre, com essa proximidade com o mestre, essa falsidade que já estava aqui, né, que é dessa separação, dessa identidade separada, desse Gilson, ela passou a ser vista, essa contradição. E a fuga, né, que eu fugia muito para exatamente não mais para coisas externas do mundo, entre aspas, mas fugia para os livros, ou fugia para a meditação, para a prática da meditação, de sentar e meditar, e aquilo ali dava um alívio temporário, era gostosinho, sentia, tinha uma sensação, e nisso aí, só que o que acontece, mestre? Até a gente falou em um videocast algum tempo atrás, vai cansando, né? Vai cansando disso, vai cansando disso. É leitura, estudo, meditação e vai cansando. Daí até que um momento a graça nos presenteia com a graça no corpo, um mestre vivo para realmente terminar a caminhada, terminar a busca e iniciar esse trabalho, né? Esse é o ponto que você tocou agora, que é fundamental. Enquanto isso não se aproxima, enquanto essa presença da própria graça se aproxima de uma forma evidente, tocando nessa condição que ainda é uma condição de auto-hipnose, de ilusão, de identificação equivocada com o eu, só que dentro de uma camuflagem espiritual, religiosa, esotérica, mística. Enquanto esta presença da graça não nos toca, esse movimento de busca ainda continua. Esse movimento de busca é um movimento da própria ego-identidade, aquilo que ela tem projetado como sendo o seu ideal para ser encontrado quando? Em algum momento. Então, essa busca não termina. Fica sempre essa espera, essa esperança, essa procura, essa busca. E essa busca é uma mera projeção ainda do eu, ainda do ego. Quando somos religiosos ou nos sentimos religiosos, o que na verdade é só uma imagem que fazemos de nós próprios, de pessoas religiosas ou pessoas voltadas para Deus, isso tudo são autoimagens que temos sobre quem somos. Quando nos sentimos assim, nós nos aplicamos dedicadamente a tudo isso. E fazemos isso, Gilson, de verdade, de uma forma inconsciente. Não é que haja maldade em nós, pelo contrário, nós estamos na busca do bem, na busca do divino, na busca da verdade. Mas é algo que ocorre nesse estado de sonho, de inconsciência, nesse estado de ego-identidade separada. E o ego, atentem para isso, o ego, ele não está à procura do fim dele próprio. O ego, ele é conservador, ele vive numa continuidade. O que é o ego? É o sentido de um eu presente se passando pelo buscador de Deus. Mas ainda é o próprio ego. E ele não está na procura do seu próprio fim. Ele não tem consciência para isso. Ele é o movimento da própria inconsciência do sonho. Então, o nosso estado comum é o estado de inconsciência. Quando a presença da graça se revela e quando ela chega acabando com tudo isso. Porque tudo isso precisa ser desfeito, porque é isso que nos mantém presos na ilusão do sentido de separação, nesse sentido de sonho, de ser alguém no tempo, no espaço, separado de Deus, ou, no máximo, tendo um contato com Deus, e a gente chama esse contato de comunhão. Eu, numa comunhão com Deus. A realidade é que só há Deus. E quando Deus está presente, não fica alguém para ter comunhão com Ele. Só há Ele.
E o sentido do eu se desfaz. E com o sentido do eu desfeito, toda a ilusão e toda a necessidade de conhecimento teórico, intelectual, verbal, símbolos, imagens, crenças. É isso que ocorre. É assim que acontece. Ô mestre, eu tenho uma pergunta aqui do Jesus Amaral. Ele pergunta o seguinte: é o pensamento que cria o pensador? Veja, nós temos aqui nessa pergunta um ponto muito chave para essa desintegração do eu, do ego. O sentido do eu em você, ele se sente presente dentro dessa experiência. Qual experiência? Qualquer uma. Quando um pensamento surge, esse sentido do eu diz: estou pensando. Quando algo é visto, é só visto, ele diz: estou vendo. Quando existe a fala acontecendo, ele diz: estou falando. Quando um pensamento está acontecendo dentro da sua cabeça, ele diz: estou pensando sobre isso. Esse eu, na realidade, é uma falácia, é uma ilusão. É o próprio pensamento se passando pelo pensador. Esse sentido do pensador em nós é o próprio pensamento em expressão. E vice-versa. O pensamento, ele é o sentido do eu. Quando nós temos pensamentos, nós temos o pensador. Quando não temos pensamento na cabeça, fica algum pensador? No momento em que você não tem pensamento, é possível o pensador sem o pensamento? Repare, a gente tem sempre os dois juntos, mas na realidade, um é a realidade do outro. Assim também quanto a qualquer experiência. Em uma dada experiência, a ilusão é alguém tendo a experiência. Na verdade, a experiência está acontecendo. Depois da experiência ter acontecido, o pensador diz: eu passei por aquilo. É quando surge mais uma ideia, que é a ideia do experimentador. Então, veja, aqui nós temos uma grande chave para o fim desse sentido do eu, que se vê separado da vida. E aqui a vida é o que ocorre aqui e agora. Temos aqui a chave. Essa observação do movimento da experiência, seja ela pensamento, sentimento, emoção, quando há essa constatação desse movimento, nessa atenção de pura observação, se não colocamos o elemento experimentador, o elemento pensador, o elemento observador dessa experiência que está ocorrendo aqui e agora, ficamos livres do sentido de uma identidade presente. E quando ficamos livres desse sentido de identidade presente, essa experiência ela sofre uma alteração extraordinária, porque não há mais a ilusão da separação. Isso é algo do qual nos aproximamos quando há esta observação sobre nós mesmos, agora aqui, que é autoconhecimento. Nós temos que investigar o que é a mente e como ela funciona dentro de nós próprios. O que é esse movimento chamado eu, mente egóica? Como funcionamos internamente? Gilson, esse é o estudo que precisamos fazer. Porque os livros nos dão as letras. São letras pretas sobre um fundo branco, que é o papel. Mas essa autoobservação nos dá a constatação do experimentador da experiência. E essa constatação do experimentador é o fim dele. Então, o real estudo que eu tenho colocado para as pessoas que se aproximam desse trabalho não é das escrituras. Vocês já leram muito. Vocês, intelectualmente, em termos de palavras, já sabem o suficiente. Agora só precisam aprender a arte de olhar para si mesmos. O que eu tenho chamado de desaprender.
esse eu. O que precisamos, Gilson, é desaprender esse ser que acreditamos ser, com o qual nos confundimos ser e que passamos por ser ele. Precisamos desaprender esse eu, a ideia desse ser que somos. Isso precisa desaparecer. A inveja, o medo, o ciúme, a ira, a ambição, o desamor, a confusão psicológica, a inquietude interna, o tagarelar interno dentro da cabeça, esse movimento de pensamento que passa de um pensamento para outro de uma forma incontrolada dentro de nós, tudo isso precisa desaparecer. Temos que desaprender isso para uma vida nova, para um cérebro novo, uma mente em profundo e significativo silêncio, dentro de uma vivência de inteligência, onde o senso de realidade, sem o sonho de separação, está presente. Isso é o que os sábios chamam de iluminação ou despertar da consciência. E tem vários nomes, em cada cultura religiosa é chamado de uma forma. É o seu natural estado livre do sentido de um eu separado. É a vida livre do eu, livre do ego. É a realidade desta Cristo-consciência. Na linguagem de Paulo, na linguagem de Joel Goldsmith, é o seu natural estado livre da ilusão, do senso do pensador, do experimentador, do observador. Então, o que nós temos? Deus, a realidade da inteligência, da presença, e isso é amor. Nada daquilo que conhecemos por amor é real amor. É algo completamente fora daquilo que nós conhecemos. Ô mestre, tu comenta sobre exatamente deixar de estudar qualquer coisa fora e estudar a si mesmo. E aí eu gostaria que o mestre falasse um pouco mais sobre isso, porque quando se fala estudar a si mesmo, no meu caso mesmo, eu vinha muito a ideia dessa introspecção, dessa questionar a si mesmo, a tentar descobrir a origem de algum sentimento, e eu sei que a abordagem do mestre é completamente diferente. Tu poderia falar um pouco mais sobre, mestre, essa, né, estudar a si mesmo? Essa introspecção ou esse olhar para dentro é o que se faz quando se busca alguém, quando nós estamos em busca de alguém que possa nos ajudar a fazer uma análise a respeito de nós mesmos, nós estamos buscando um terapeuta, alguém que possa nos ajudar nessa compreensão de nós mesmos. Aqui não se trata de compreender a si mesmo pela introspecção e pela autoanálise, ou pela análise. Introspecção, autoanálise ou análise requer a presença de uma entidade presente para fazer esse trabalho. A introspecção requer alguém que olhe para dentro. A análise requer alguém que analise alguém. E a autoanálise é o próprio alguém analisando a si próprio. Isso implica a presença de um analista com a coisa analisada. Na verdade, esse analista e a coisa analisada é sempre uma coisa só. É como o pensador e o pensamento. É sempre uma coisa só. E pensamento não analisa pensamento, e pensador não analisa pensamento. O pensador é o pensamento. Então, a coisa que analisa é a coisa analisada. Então, estamos dentro do mesmo jogo, desse sonho de uma identidade presente, fazendo análise, introspecção,
ou autoanálise, fazendo a observação do pensamento a partir desse que observa, que é o pensador. Nessa condição, ficamos dentro do mesmo jogo. Alguns chamam isso aí fora de autoconhecimento. É nesse sentido que as pessoas buscam o desenvolvimento pessoal. Elas querem melhorar a si mesmas. Então, elas estão fazendo um exame de si próprio, um estudo de si mesmo nessa intenção, nesse objetivo. Aqui, estudar a si mesmo é compreender que esse si mesmo não é real. É tomar ciência da ilusão desse si mesmo. Se você vai aqui, nesse trabalho, nessa procura do eu, desse pensador, desse analista, desse autoanalista, você descobre que esse autoanalista não existe, que esse pensador não existe, que esse eu não existe. Então eu uso a palavra aqui autoconhecimento no sentido do reconhecimento de que o sentido de uma identidade aqui, nessa experiência do pensar, do sentir, do falar, da emoção, da sensação, não é real. Então, quando eu uso aqui, Gilson, a expressão estudar a si mesmo, eu estou falando olhar e só olhar. Esse olhar sem o sentido de alguém que olha não é introspecção, não é autoanálise. Isso não tem nada a ver com o autoaperfeiçoamento. Autoaperfeiçoamento é o sentido de um eu melhorado. Ele abandonou vícios e encontrou virtudes. Isso nós já temos feito. Ao longo de toda a história da humanidade, o ser humano tem melhorado. Você pode melhorar como pessoa. Você pode se espiritualizar, você pode se tornar uma pessoa cada vez melhor. Basta um certo trabalho sobre o seu próprio eu, sobre o seu próprio ego. Você fumava, deixa de fumar, você bebia, deixa de beber. Você tinha certas práticas e hábitos nocivos, você deixa. Isso é melhoramento, isso é automelhoramento. Não é disso que estamos tratando aqui. Aqui, estudar a si próprio é perceber que essa inveja requer um invejoso. Esse ciúme requer um enciumado. Esse medo requer um medroso. E esse sofrimento requer um sofredor. Olhar para si próprio sem o sentido de alguém presente, isso é uma aproximação de real, por isso eu tenho chamado de real autoconhecimento. É isso que lhe aproxima da verdadeira meditação. E por que isso lhe aproxima da verdadeira meditação? Porque isso quebra o sentido de alguém presente nesse instante, nesse momento. Lhe dá essa visão fora desse sentido de um eu, nessa experiência. Então, algo que é a real meditação se mostra logo, logo como seu estado natural, onde aquilo que você é, que está fora da mente, está fora do corpo, está fora do mundo, que é o seu natural estado de realidade divina, se mostra como realização. A profunda verdade sobre o seu ser é que não há alguém aqui, nesse instante. Só há essa realidade, que não é a realidade de alguém. Então, é nesse sentido que esse estudar a si mesmo se torna algo essencial. Porque estudar a si mesmo aqui, nesse sentido, como eu tenho colocado, é descartar a si próprio desse momento presente para uma vida real, onde aquilo que é inominável, indescritível, que é a verdade do seu ser, floresce em inteligência, em amor, em felicidade. Isso, Gilson, é o fim do sofrimento. Não tem nada a ver com autodesenvolvimento, melhora pessoal ou transformação humana. É o fim, na realidade, de tudo isso. Perfeito, demais, demais, mestre. Demais, demais. É uma graça poder ter essa oportunidade de ver isso tudo
na vida do mestre, essa liberdade, esse amor, essa liberdade do sofrimento, esse estar livre, esse amor que flui, é indescritível, mestre. Estar próximo de ti, ver a tua vida simples, a tua vida comum, mas nessa inteira liberdade, a todo instante. Já foi nosso tempo aqui, mestre, então gratidão por mais esse videocast. Fica aqui o convite para quem ainda não se deu a oportunidade de passar um final de semana intensivo com o mestre Gualberto, um intensivo de final de semana. Tem os encontros online e também os encontros presenciais, inclusive retiros. Então fica o convite para quem, né, sentiu, entre aspas, né, porque não é um sentir, mas para quem percebeu algo além das palavras ao olhar nos olhos do mestre. E também, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o like, faça o comentário, mande perguntas que a gente vai trazendo para os próximos videocasts. Muito obrigado, mestre. Gratidão. Ok, pessoal. Valeu pelo encontro. Até a próxima. A pura e direta observação lhe revela aquilo que esse mim tem para mostrar. E quando você observa isso de uma forma desidentificada, você está indo além desse falso centro. Você está se desfazendo desse falso centro. Isto é a meditação.